Como é que está? Aqui está com muita luz? Ó, está bom. Ok, estamos em direto, João. João, bem-vindo. Boa tarde, não é? Boa tarde é boa noite. Boa tarde. Aqui já é boa noite. Boa noite então, Vitor. Como estás? Consegues ouvir a marcha? Consigo, ao longe, mas consigo. Mas mesmo que eu não consiga, a marcha toca aqui Sim, muitas toca vezes. sempre, Portanto, não é? Toca sempre, João. João, obrigado por aceitares este convite. É um grande privilégio para mim voltar a falar contigo tantos anos depois. Eu era criança. E há dias eu dizia ao Rui Vieira que, como o nosso direto falhou há dias, não tive ainda a possibilidade de falar com um madeirense que cresceu no Marítimo, vem do berço. E nós havemos de falar sobre esse berço, sobre essa tua gloriosa carreira ao serviço do maior das ilhas. E comecemos por aí, João. Tu já nasceste maritimista, não é? sim, olha, para já o prazer é meu, porque falar de futebol é uma coisa que eu adoro e depois temos que desligar isto de repente, porque senão ficamos aqui horas e horas e horas. Depois falar do Marítimo também, e se houver alguém que vá puxando por mim, porque a minha memória também é uma memória que me atraiçoa muitas vezes, se alguém for puxando por mim também é motivo para muitas horas de conversa. E depois também ter o prazer de estar aqui contigo, para, aproveitando também desde já para te dar os parabéns, o que também já fiz por mensagem. Parabéns pela tua iniciativa, é sempre muito bom encontrar gente que tem essa paixão pelo marítimo, isso é um importante passo para se manter a grandiosidade do clube, porque os clubes podem se manter com poucos adeptos, agora para continuarem a ser grandes precisam de pessoas como tu. Obrigado, E João. porque depois também tens estado um bocado, de certa forma, na moda, tens aí falado, tens ressuscitado aí algumas histórias muito engraçadas, interessantes, criaste não sei se é um blog, se faz uma página no Facebook Uma com um página. tema interessantíssimo e, portanto, eu tenho todo o prazer de estar aqui contigo a partilhar este momento. Quanto ao facto de ter nascido maritimista, sim, nasci maritimista, portanto não tenho bem a noção de como é que as coisas, como é que elas acabam por nascer. Não é bem assim, quer dizer, o facto de ser maritimista vem de nascença quase, não é? Porque no seio de uma família muito maritimista, onde, inclusivamente, puxando um bocadinho mais para trás, onde o meu bisavô teve um papel importantíssimo como fundador número 1 do clube, eu não tive o prazer de o conhecer, mas isso já fez com que eu tivesse depois ali logo uma ligação à nascença. Apesar de a minha irmã ser sócia primeiro do que eu, meu pai costuma brincar e dizer assim, porque ela era mulher, não tinha direito a escolher, e o homem tem direito a escolher, pode escolher mais tarde. É uma brincadeira, e isso fez com que eu não fosse feito sócio logo à nascença, Escolheste mas mais tarde. poucos anos depois, também numa idade onde se calhar ainda não tinha consciência para escolher, mas já me sentia muito maritimista. O Mas amor não também, é consciente, essencialmente, não é? O amor exato, não mas é consciente. sabes uma coisa que aconteceu? O meu pai foi dirigente de algumas das direções, mas foi essencialmente um adepto, como ainda hoje é, incondicional, adora o marítimo, enquanto andou mais na rua, digamos assim, ia ver tudo o que era marítimo. E eu fui arrastado por aí. Eu fui arrastado por aí porque ia pela mão dele aos lugares e aí comecei a criar um sonho, comecei a criar um sonho desta cor, um sonho verde e vermelho, com tudo aquilo que ele se calhar inconscientemente ia-me passando, quando levava aos barreiros muito cedo e eu acabava por ver o aquecimento, a entrada em campo, Exato. todas essas coisas que eu também sei que tu partilhas e quando tu ouças a falar ou leio os teus textos e revejo-me naqueles testes, porque eu passei exatamente tudo aquilo que tu também passaste. Uhum. João, e o que é que te recordas do que o teu avô te contava, fundador do Marítimo? Não, sabes, eu não tive o prazer de privar com o meu bisavô. Ou pelo menos as histórias que te foram transmitidas? Bem, vamos passando algumas histórias, pequenas histórias. Eu sei que o clube não nasceu de uma forma abastada, o próprio meu bisavô não era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha um negócio na Zona Velha,
e ao criar um clube, né, na altura se calhar nunca se sonhou que esse clube ia atingir a dimensão que tem hoje, que esse Sim. clube ia chegar às competições europeias, Que seria campeão de Portugal em 26. exatamente, existiriam e existem filiais numa Uhum, série de países pelo mundo inteiro. Portanto, eu penso uhum. que ele não atingia nessa altura aquilo que poderia ser o destino desse clube que ele estava a criar, juntamente com outros grupo de amigos, mas isso resultou eventualmente em alguns sacrifícios que ele teve que fazer, visto que não era Uhum. rico, para que o clube conseguisse dar os primeiros passos. E fala-se da primeira bandeira bordada, dos primeiros equipamentos também bordados, portanto, e todos esses esforços eram retirados à família, quer à dele, quer àqueles que estavam juntamente com ele, com o objetivo de lançar os primeiros passos do marido. E era certamente um republicano, porque as nossas cores são inspiradas na República Portuguesa e o Marítimo, a fundação do Marítimo é anterior à República Portuguesa, ao 5 de outubro de Sim, sim, 1910. sim. Sim, exatamente. Esse ponto forte também da nossa história, né? Uhum, sim, partilhamos as cores, é verdade. E viemos do mar e viemos do povo, e é também por isso, João, que quando idealizei este ciclo de conversas, pretendia, de alguma forma, com o meu humilde contributo, demonstrar que o marítimo está vivo e que as pessoas têm saudades dessa grandeza, têm saudades dessa paixão, têm saudades de ir ao Caldeirão para viverem momentos de grandes emoções. Não somente ir ao Caldeirão, ver um jogo asséptico e regressar a casa sem partilhar aquela paixão que, por exemplo, na década de 90 contagiava tudo e todos, e na década de 70 eu também quero convidar para estes diretos a geração de 70, alguns ínclitos dessa geração, como o Chico, que foi meu treinador. Um, Vamos ver, espero que seja possível. João, é inevitável nesta nossa conversa recordar a estreia do maior das ilhas nas competições europeias e fomos capitaneados por ti. Tu tens consciência de que és um dos capitães mais amados da história do clube. Bem, nunca foi feito um ranking que permita perceber isso, nem eu costumo, nem gosto muito de fazer comparações e competições entre pessoas, mas a verdade é que eu sinto um grande carinho por parte da massa associativa. Eu senti sempre, ao longo do tempo em que joguei, quando lutei para me impor, quando consegui me impor, no pós, portanto, quando saí do clube, sempre que tenho qualquer. Já voltei ao clube em várias funções. Em todas elas me senti sempre muito acarinhado pelos adeptos e sinto todos os dias. Né? Às vezes lá, eu a última vez esteve no Marítimo foi em 2015 ou 2016, não acho que foi 2015 ou 2016, mas depois a treinar a equipa B. E antes portanto, já acabei a minha carreira de jogador há 20 e não sei quantos anos. E às vezes, quando telefone a alguém com quem já não falo há muitos anos, que não tem nada a ver com o futebol, às vezes, e para me identificar, às vezes tenho que dizer João Luís do Marítimo, quer João dizer, Luís do Marítimo. mas é que já não é, quer dizer, é do Marítimo de coração, mas já não Sim, está sim, a sim, trabalhar sim. lá há tantos anos. Mas E às vezes é forma. isso é sintomático, essa espécie de epíteto, o João Luís do Marítimo, é assim que nós te conhecemos. O João Luís do Marítimo. Há muitos Claro, João Luís na Madeira, mas se nós falarmos do João Luís do Marítimo, toda a gente sabe quem é. claro, Isso acaba é bonito. por identificar, claro. E pronto, e é assim, e realmente tenho essa a noção do carinho que as pessoas me passam, isso não posso esquecer de maneira nenhuma. Sabes, eu sei que tu gostas de saber de histórias, até porque o teu momento Sim, é propício a isso, mas as histórias não são fáceis de se contar, não é? E não são fáceis porque as histórias normalmente põem em causa outras pessoas, raramente há histórias de uma só pessoa, é eu com sim. aquele, e depois quando se partilha as coisas não se está a ser muitas vezes honesto com a outra pessoa, que não sabemos sequer expor os seus momentos, por isso eventualmente não posso falar aqui de grandes histórias, mas já teve momentos em que consegui provar isso, pelo menos a mim próprio, também a minha paixão pela massa associativa, enquanto jogador. Não posso eventualmente tornar pública algumas dessas histórias, mas tenho isso para mim próprio
E já tive também a oportunidade de dizer depois que a principal riqueza do clube, é a sua massa associativa. Essa é a principal, não é a única, só com a massa associativa não chegamos a lado nenhum, não é? É importante crescer em todos os aspectos, nomeadamente naquilo que também se cresceu muito nos últimos anos, em relação às infraestruturas fundamentais, e ainda é preciso mais. E ainda é preciso mais para se conseguir competir a outro nível. Mas a massa associativa, sem massa associativa, nada disto tem. E nós temos exemplos de alguns clubes que até têm infraestrutura, não é? E que depois falta-lhes a massa associativa e isso não faz com que o clube morra, mas faz com que o clube não se sinta suficientemente feliz e suficientemente motivado para continuar a crescer e a chegar a determinados patamares. Pode não morrer, mas definha. Sim, é difícil. Por exemplo, no teu tempo, quando atuavas nas camadas jovens, as condições de que vocês dispunham eram ainda mais frágeis do que aquelas de que eu dispus na década de 90. Sim. Para que eu, no ano que subi a sénior, e não me digas para dizer qual é o ano exato, que depois a minha memória tem a tal problema, mas eu lembro-me, por exemplo, 86, 87. Foi nesse ano que Santo António passou a estar relevado. Portanto, até a equipa sénior treinava no pelado. No Maracanã? Não, treinava em cima, no pelado. Em cima. No pelado, Okay. em cima. No pelado de Santo António, ok. Santo António, estás a saber. É aí que eu vi os profissionais treinarem, enquanto miúdo, e que me apaixonou, e que faz parte da tal paixão que eu fui acumulando, o sonho que eu fui acumulando, que eu fui preparando, e que depois tive a felicidade de concretizá-lo, que é o chegar a trabalhar onde sempre sonhei estar. Mas lembro-me que realmente era pelado, nós treinávamos no Liceu, em Santo António, tudo pelado, claro, tudo pelado, e éramos considerados uma equipa que tinha condições, porque havia equipas que treinavam em estacionamentos e outras coisas por aí, não é? Portanto, até era um clube com condições, treinando no pelado. Sim, Nós éramos felizes e crescemos muito aí, e nem sei se chorávamos por relva, mesmo quando surgiam os primeiros relevados. É óbvio que gostaríamos de lá jogar. Mas a relva foi certamente uma grande alegria para vocês. Sim, claro, exatamente. E um passo enorme para a formação, para a qualidade do jogo em si, mas eu não me lembro de me lamentar de ter feito as minhas camadas jovens no pelado. Fomos muito felizes no pelado, tenho quase certeza, como todos os jogadores que tu falares dessa altura, não se vão lamentar, passaram momentos felicíssimos a disputar jogos no pelado. João, o teu percurso nas camadas jovens do Marítimo foi um pouco atípico. Sim, foi muito, foi totalmente atípico. E ele acaba por servir, se é que tem alguma coisa que pode servir de incentivo para os jovens, é isso. Isso acaba por servir como incentivo, porque hoje em dia, também muito pela pressão que tem à volta de cada um dos miúdos que está na formação, aquilo jogas, és um jogador de sucesso e vais chegar longe, até mais longe do que todas as pessoas consigam sonhar. Ou não jogas e temos que tratar de fazer com que tu jogues, porque isso é tudo, não é? Sim. E naquela altura eu não joguei, e cheguei aos Salesianos sem ainda muita paixão pelo futebol, e comecei a ganhá-la lá dentro. E dentro da escola ganhei um protagonismo muito interessante, engraçado. Era sempre escolhido para as equipas, para os torneios interescolas, ia sempre como dos melhores atletas e tal. Tudo bem, ótimo. Aí sentia-me extremamente feliz. Mas não eras central ainda, não eras central. Não era central. E, aliás, ponta de lança. Era médio e tal. E nas camadas jovens continuei, nas camadas jovens do Marítimo, continuei como médio. Mas fui captado para o desporto federado, nomeadamente para o Marítimo, através desses torneios que existiam, das escolas e entre bairros que existiam. E no Marítimo tive um processo e um progresso lento. Não joguei. Entretanto, até houve um episódio que o Nacional se meteu aqui a meio e chegou-me a levar para fazer um jogo de treino, e depois foram falar com o meu pai. Eu penso que foram falar com o meu pai, a coisa acabou por não correr muito bem. Foi um episódio isolado e eu não jogava. O teu pai não aceitaria, não? Pois. Não aceitaria, pois. Acabei por ficar no Marítimo sem jogar. E acabei só por me impor
quando faltavam 2 anos para chegar a sénior, ou seja, as 2 últimas épocas para chegar a sénior. Quase tarde. Sim, supostamente deveria ter sido tarde. Só um lunático. Já nos juniores? Não, porque na altura havia um ano de júnior, uma fase que houve um ano de júnior, uma época de júnior, e então foi na segunda de juvenis e na última de júnior. E é engraçado que se me continuassem a perguntar, mesmo no período em que eu não jogava, eu respondia aquilo que a maior parte dos jovens, pelo menos aqueles que têm algum jeito, e eu pelos vistos não tinha, porque não jogava, e eu continuava a dizer que quero ser jogador de futebol. O que é que queres ser quando fores grande? Jogador de futebol. Mas não jogo no meu clube, pronto. Mas quero ser jogador de futebol. E, portanto, faltando apenas 2 anos, consegui me impor, fruto também da entrada do professor Juca para treinador dos juvenis e de júniores do Marinho. Finalmente, portanto, na segunda época de juvenis, consegui ser titular. Por pouco tempo, porque entretanto transitei logo para a equipa de júniores, onde também fiz a época como titular, embora fosse juvenil. E pronto, e já tive a oportunidade de agradecer isso publicamente mais do que uma vez. Eu só cheguei a profissional, pelo menos no Marítimo, pelo menos pelaquela via direta, porque o professor Juca se atravessou no meu caminho, não só me dando uma oportunidade, porque eu se calhar trabalhei sempre para ele e sempre respeitei todos os treinadores, não faltava um treino, era suplente, nunca faltei em treino nenhum, nem era suplente, em alguns escalões nem suplente eu era, e nunca faltei a treino nenhum. Respeitei sempre as decisões todas, mas foi o professor Juca, não só pela oportunidade que me deu, mas também por aquilo que me ensinou, porque ele perdia muito tempo connosco, às vezes até sem quadros, ele até tinha quadros, mas às vezes era até mesmo desenhando, se fosse preciso, no pelado, os movimentos, que eram os movimentos respeitados do ponto de vista tático, para as diferentes posições que tínhamos na equipa, e cresci muito aí. Muito, muito, muito. É nessa altura que tu assumes a posição de defesa central? Não é. Eu, portanto, cheguei sempre a médio. Depois, essa ascensão continuou ainda como júnior de uma forma muito interessante, porque havia os jogos de reserva. E, portanto, no meu segundo ano a titular, já como júnior, passei também a ser titular da equipa de reservas, onde eram muitos júniores, às vezes eram só júniores, e outras vezes vinham um misto de jogadores da equipa A, e eu joguei sempre, tive a oportunidade de jogar sempre, e a felicidade de jogar sempre. Às vezes vinha, por exemplo, 10 jogadores, 9 jogadores, e eu conseguia manter o meu lugar na equipa. Portanto, foram realmente anos mágicos e que me ajudaram muito a conseguir chegar lá acima. Sempre como médio, marcava muitos golos, curiosamente, marcava muitos golos a médio. O João Paulo Calheta era o rei dos golos, e eu era eventualmente sempre o segundo melhor marcador, marcava muitos golos. Subi a sénior nessa posição, mas era muito difícil de se impor, muito difícil, por diversos fatores. Todos eles que nos fizeram crescer muito, a todos os jogadores que subiram nessa altura a sénior, mas era muito difícil de se impor. E acabei por não recuei por uma opção estratégica de ganhar um lugar, não foi uma decisão minha, foi uma dificuldade que houve numa das pré-temporadas que fomos fazer ao continente, e faltava um jogador naquela posição. Eu acabei por fazer um ou outro jogo amigável, e praticamente já não saí depois daquela posição, tendo feito umas incursões outra vez a médio, 2 ou 3 vezes ao longo da minha carreira como meio defensivo, mas acabei por fazer a carreira toda à central. E tu sobes à equipa principal na época 86, 87, se não estou em erro, fazes um jogo. Essa transição deverá ter sido difícil, passar dos juniores para a equipa sénior, uma equipa que estava na primeira divisão, não deverá ter sido fácil, ainda para mais com as condições que as camadas jovens tinham na altura, não é comparável ao que existe hoje. Sim, foi difícil, e a prova disso é o pouco tempo de jogo. Mas permaneceste no plantel. Exato, deixa que te diga uma coisa, Vítor. É assim, se um jogador começa a carreira jovem, porque hoje em dia acontece muito, os miúdos já começam a formação pensando em carreira, porque as pessoas que estão à volta deles muitas vezes obrigam-nos a isso. Se um jogador começar a alimentar a sua carreira desde muito jovem, o passo de subida à sénior não é mais do que um passo rumo a essa carreira que ele quer construir. Para mim era um bocadinho diferente. Para mim era um sonho que eu comecei a construir muito parecido com o teu. De vê-los a aquecer, de vê-los a treinar, de vê-los na rua, de vê-los, lembro-me de ir uma vez pelo menos ao hotel onde eles estavam a estagiar,
E epá, tudo parece mágico, quer dizer, é uma mesa de jantar igual às outras, mas aquela parece-nos a melhor mesa Sim, de jantar do mundo. E sem dúvida. esse sonho que foi crescendo em mim de ser profissional, se possível no clube do meu coração, estava ali agora a ser Uhum. concretizado. Pelo menos um bom passo desse sonho, um bom Sim, passo, grandíssimo. Então esse ano foi um misto de felicidade com essa dificuldade de se impor. Mas o próprio treino, estar a aprender muito, sim. não só de jogo, não só do, mas também de tudo aquilo que está à volta do que é ser profissional. Uhum. Os jogadores daquela altura, lembro-me, por exemplo, o Ken era O profissional, guarda-redes. o Ken, guarda-redes, era um super profissional, era um jogador super, como é que se diz, pá, completamente já tinha passado por todas as etapas, não mostrava nada, portanto era um profissional a 100%, era um jogador de futebol a 100%, foi das pessoas que me deu a mão, eu lembro-me, ele ia-me dando uns conselhos aqui e claro, nós nunca esquecemos estas coisas. Passei por outros colegas menos simpáticos e outros mais Sim. agressivos, e a soma disso tudo acabou por me dar um ano muito rico em termos de Uhum. adaptação àquilo que poderia ser depois a minha carreira. E também foi uma preparação para o que viria a acontecer. Foste capitão do Marítimo. Portanto, é um sonho a devorar. Sim, isso aí realmente funcionou como um concretizar do sonho. Não que eu tivesse sonhado desde sempre ser capitão do Marítimo, mas eu sempre sonhei chegar a profissional Sim. e substituir no Marítimo. Isso sempre sonhei. E quando cheguei ao momento em que tive o prazer de ser capitão da equipa, não é? Aliás, esse mesmo percurso foi vivido anteriormente como segundo capitão, porque o Carlos Jorge foi eleito capitão, nós fomos eleitos capitães muito cedo, numa Sim. reformulação do plantel, eh, e nós fizemos coisas fantásticas juntos, passamos por coisas fantásticas juntos, e depois, entretanto, eu acabei por assumir esse lugar de capitão com a saída dele. Sim, Eh, ele esteve um ano no Sporting. Exatamente, isso acabou por me dar a mim, é difícil de pôr isto por palavras, mas epá, eu estava a começar a chegar à plenitude do tal sonho. Uhum. À Uhum. plenitude do tal sonho, porque agora já não era apenas tinham-me deixado chegar aos séniores, mas Sim. agora também já tinha um papel e havia pessoas De líder. que esperavam Aham. algumas coisas de mim. Sim. Esperavam medidas, que esperavam opiniões, que esperavam liderança em determinados momentos. E eu senti-me muito bem, porque também tive o privilégio, não só um privilégio, mas eventualmente a sorte, de ter capitaneado grupos incríveis, fantásticos. Claro que podem ter havido problemas aqui e ali, é sempre possível, sabes, o Big Brother, sempre que se fecham pessoas, Claro. há conflitos, não é? Mas Mas é no essa nosso caso, família da qual falou o Alex, o Arivelto e o Riviera. sim, sem dúvida. Pá, era mesmo uma família que não ficava apenas, atenção, nos jogadores. Ele era Sim, o sim. departamento médico é importantíssimo. Temos lá dentro também uma pessoa que já não está aqui no Marítimo, mas que é uma pessoa que ainda no outro dia falavas em estátuas e eu compreendo que há várias pessoas que merecem, nomeadamente o Valhinho, é verdade. Mas temos aqui, por exemplo, uma pessoa que é um símbolo, que é o João Júlio, por exemplo, fazia parte do Sim. departamento Uhum. médico, Sem dúvida. O massagista. tem um valor Sem incrível. dúvida. Não tinha um inimigo que fosse, uma Sem pessoa dúvida. consensual, que ajudava É verdade. todos. Qualquer jogador que tivesse com um problema, ele virava a vida do avesso, ia à casa dessa pessoa, ele arranjava sempre uma solução. Hoje em dia isso é mais comum com os departamentos clínicos, mas na altura Sim. não era eventualmente tanto. E ele era uma pessoa com uma importância não só para o plantel, mas para o clube em si. Mas também era a direção funcionava cada um no seu posto, cada um Sim. no seu posto, Tu tiveste mas dois presidentes, não é? Tiveste o António Henriques e o Rui Fontes. Correto? exatamente. Eu quando subi a sénior, quem estava em presente era o António Henriques e pronto, foi também muito importante para mim. Também foi o que passou na tal fase inicial, difícil, mas que também sempre me motivou, soube motivar. Eu lembro-me de ser chamado para renovar por ele numa altura em que eu ainda não tinha mostrado, Uhum. eu não tinha dado ao clube o suficiente para, para merecer uma aposta daquelas, mas eventualmente viam que eu poderia chegar onde o clube pretendia que eu chegasse
e foi com ele que acabei por ser a primeira vez valorizado o meu valor. Mas depois o grande perigo foi com o presidente Rui Fontes e pronto, com toda a sua direção, ou as direções, mais do que eu, e com um elemento também muito importante que não pertencendo à direção, que teve um papel também muito importante nos grupos dessa altura, que é o João Camacho. Portanto, e todos eles fizeram ali, todos eles não, todos nós fizemos uma equipa fantástica, rouparia, portanto, é uma família, cada um no seu posto, era uma rouparia, era uma rouparia, desculpa, era uma família que depois tínhamos algumas atitudes de família mesmo, nomeadamente, por exemplo, nós almoçávamos todos juntos com muita frequência, muita frequência. Não era só quando ganhávamos, era com muita frequência. Aliás, era uma iniciativa que foi fomentada pelo Paulo Tuori, o nosso grande mentor, é o L de ligação para este grupo dessa altura. É o grande Deus, é o nosso grande Deus de todas. E para os adeptos também, Todos nós gostamos muito dele, ele ficou marcado e está marcado nas nossas vidas, quer para aqueles que seguiram a vida do treino, quer para aqueles que foram para outra área, têm sempre o Paulo Tuori como uma referência e como uma inspiração. E foi o Paulo que instituiu essas refeições do grupo todo, que depois eu acabei por comandar a organização das mesmas, mas que foi o Paulo que teve o condão e a ideia de as lançar. Pois isso consolidou aquele sentimento de pertença e aquele sentimento de família que vos caracterizava em campo e isso transmitia-se para as bancadas. João, tu concretizaste o sonho de muitos miúdos, uma ínfima minoria chegou ao patamar que tu alcançaste, representar o Marítimo na sua principal equipa, mas liderar a equipa, capitanear a equipa, entrar no caldeirão dos Barreiros, cheio. Que sensação é essa? Difícil, Madeirense, capitão. Muito difícil de explicar. Sabes, se a câmara fosse boa, eu mostrava-te como é que Galinha. a pele, como é que ficava a pele e como é que fica, se tu falares destas coisas. E porque é muito difícil de explicar. Até porque eu também estive na bancada quando tu estiveste, a ver os aquecimentos. Desde a minha altura, portanto, com o Acácio Pestana a gritar: sim, atenção, aí vem o Marítimo. As portas do balneário abriam, o Eduardinho saía quase sempre tocar aqueles primeiros degraus, a acelerar, como ele gostava muito de fazer tudo na sua vida, sempre a acelerar. E eu fiquei com aquilo sempre nas tais coisas que eu te disse que foram construindo o tal sonho. Isso fazia também parte do sonho. Inclusivamente posso dizer que a cassete só podia ser uma cassete, porque a ordem das músicas era sempre a mesma, que tocava nos Barreiros. Quando eu era miúdo e via a equipa do Marítimo entrar, era a mesma que eu apanhei depois como jogador. Depois, entretanto, tudo mais para a frente. E eu já sabia qual era a música que vinha a seguir, etc. E tive esse privilégio, que é muito difícil de descrever, muito difícil. Mas havia qualquer coisa de tribal nessa entrada em campo. Era uma espécie de rito de guerra. Sim, o futebol é uma espécie é um combate. Vamos para um combate. Claro, não se espera que daí advenha a tragédia, como é óbvio, mas é um combate e é um combate leal. E aquela entrada no relevado, quando vocês saíam dos balneários, a porta abria-se, o povo, todo o estádio de pé a aplaudir, a saudação ao Marítimo, e ouvia-se a voz do Acácio: aí vem o Marítimo. Tudo isso era arrebatador para os adeptos e para um jogador ainda muito mais. E como tu dizias, acredito que esse gáudio acentua-se quando és madeirense e quando ansiaste por esse momento de representar o Marítimo no Caldeirão, e ainda para mais quando lideras a equipa. E com o leão na mão, com o leão nos braços para atirar para a bancada. Para atirar para o chefe da claque, exatamente da altura. Pois, tu disseste, resumiste aí muito bem. Os sentimentos são muito, muito fortes, porque foi um sonho, porque vivi aquilo no passado, porque acho que também o próprio futebol, pronto, é normal, as coisas têm que evoluir, mas quando foi dado esse passo de deixarem das equipas virem a correr dos balneários para passarem a entrar lado a lado, dando mais uma prova de amizade, de fair play entre os dois oponentes,
acabou por perder um bocadinho um dos momentos do jogo. Continua a ver o Sem jogo em dúvida, si, sem dúvida. os 90 minutos continuam a ser iguais, evoluíram a muitos níveis, mas continuam a ser emotivos, dependendo do Claro. jogo, como se desenrolar. Agora, aquela parte era também um espetáculo que para Era. ti foi importante, para mim foi Sem importante. dúvida. Os meus filhos já nem sabem isso o que é que quer dizer, porque eles nunca Pois é. viram ninguém sair do balneário. Para eles, o futebol é este, que eles conhecem, é que Uhum. as equipas saem lado a lado, mas era realmente um espetáculo, e isso provava-se porque o estádio já estava cheio naquela altura, não havia muita gente a chegar a seguir ao início do jogo, Sim, sim, porque sim. o entrar em campo já era um momento do jogo também. E isso acabou por se perder. Deixa só te dizer, Vitor, uma coisa. Tu disseste aí também muito bem o facto de ser madeirense, de ter sonhado com isso, tudo isso fazia com que a forma como a minha pele se arrepiava demonstrava aquilo que eu estava a sentir naquele momento. Mas posso dizer que eu comprovei que muitos dos jogadores que vinham atrás de mim, muitos deles nem eram madeirenses, e isto é importante que Sim. as pessoas saibam todos. E eles, não sei se arrepiavam como eu, porque nós não tínhamos tempo para parar e ver qual era o nível, Sim. de arrepiança. Mas eu sei que muitos daqueles eram madeirenses e eram maritimistas. Pá. E não eram Ah, madeirenses, não tinham nascido na Madeira, pois. mas sentiam-se madeirenses e maritimistas, e tu tens falado com alguns deles, e Sim. são muitos. Atenção que falar em nomes, eu posso, por exemplo, resumir, até porque um é brasileiro e um é continental. O Rui Vieira e o Everton. Por exemplo, Justo. estes Sim. dois, eu não conheço ninguém que fosse mais do que eles, mas conheço muitos que foram parecidos a eles, iguais a eles, e eles, então, para mim, eles representam a quantidade de jogadores, que são vários, que têm Sim, estas sim. características, ou seja, mesmo vindo de fora, foram autênticos madeirenses e maritimistas e continuam E continuam a ser. a ter o sangue muitas vezes verde-rubro. Zé Sim, sim, Pedro, sim. o José Zé Pedro. Pedro, o Admiro, o Heitor, a malta que tu tens falado aí, muitos, e não quero falar de nomes porque depois claramente que Sim, seria, se pudesse eu seria um. falava com todos, não sei se será possível, mas eu gostaria de falar com todos, mas é difícil. Pá, sabes, se a volta ao Caldeirão for lenta, se fizeres a volta lenta ao Caldeirão, se for muito Sim. rápida não dá. Se for lenta, vais ter a oportunidade de falar com todos aqueles que tu quiseres, porque a Sim, malta, sim, sim, sim. em princípio, está toda disponível para falar sobre o marido, não é? Bom, se Sim. calhar alguns têm mágoa de alguma coisa e vão mostrar contigo essa mágoa, mas penso que Também faz parte. a maior parte vai recordar coisas muito boas, penso eu. Uhum. João, Antuérpia Marítimo, 14 de setembro de 93. É inevitável regressar a esse jogo. A estreia do Marítimo nas competições europeias. É talvez um dos momentos mais marcantes da tua história enquanto jogador de futebol. Sim, assim, o resultado não foi o que nós queríamos, não é? Sim, do Também zero. era, também mostramos que o facto de experiência é importantíssimo nessas competições, mas estávamos a romper Sim. uma barreira e para mim foi realmente muito importante, não só por ter ido à frente da equipa, por ser a primeira Isso é vez que a especial, é equipa especial. é muito É que tu especial, porque estás na história, é incontornável, tu sabes. claro, isso vai ficar marcado para sempre na minha e se calhar na do próprio Marítimo, porque foi o Do primeiro a pôr o clube, meu pé sim, direito, claro, claro. eu tive ali a oportunidade de pôr o pé direito, que acabou por não funcionar, a sorte acabou por Sim. não funcionar, mas acabei por pôr o primeiro pé direito ali no estádio, na primeira vez que um clube madeirense Uhum. atinge umas competições europeias. Não sei se haveria muitos madeirenses também que, mesmo noutras equipas, tivessem participado em competições europeias, mas Pouco eventualmente podia provável. haver, mas não assim muitos, não serão muitos com certeza. Portanto, por tudo isso é muito marcante. Mas tem aqui Uhum. um acréscimo para mim. É pelo facto de ser madeirense, maritimista e estar a viver o desporto desde muito cedo, eu percebi a importância dessa barreira. Sim. Eu subi a sénior no tal ano que a gente já falou ainda há bocadito, em que o relevado foi inaugurado, e o Marítimo, a partir daí até hoje, nunca mais desceu de divisão. Sim, é Ok? verdade. Fui a partir daí, porque foi nesse ano que subi de divisão. Portanto, o Uhum. Marítimo foi campeão aí na segunda divisão e subi de divisão. E nunca mais desceu. E daí para cima começou-se rapidamente a alimentar outros sonhos. E Claro. muito rapidamente passou-se ao sonho da Europa. Quando depois, na realidade, lutávamos pela permanência. Sim. Depois, no final das contas, estávamos a fazer contas pela permanência. Aí para o ano, vamos à Europa. Os adeptos sonhavam, falavam sempre nisso na rua: Europa, Europa, Europa. Portanto, eu também sabia o que é que aquilo significava, o sofrimento, o que aquilo significava, a quantidade de treinadores que passou por esse processo de sonhar e chegar à Europa, a quantidade de plantéis que sonharam com o sucesso
e não o tiveram. Portanto, eu vivi por dentro todo esse processo e sabia que aquilo não era apenas uma primeira competição europeia, era Sim. um rasgar de uma luta que tinha envolvido muita gente. Então, e também por isso, para mim, teve um significado muito especial. Olha, eu tenho aqui, não é que eu tenho estas coisas aqui todas à mão, mas porque ia falar contigo, tenho aqui, por exemplo, Exato. uma espécie de um diploma, um certificado, que fala dos 25 anos. Foi há 25 anos que participamos pela primeira vez nas competições europeias. E realmente é uma coisa, não é porque tenha também recebido isto que me agradou muito, não é? Mas porque a maior parte das coisas estão aqui dentro, como eu costumo dizer, e esse momento está aqui guardado, não é? Apesar da minha memória ser terrível, há outras Sim. coisas incríveis que eu não me lembro, e há umas que, por mais que, que, que eu queira, que eu não quero, não é? Nunca vou esquecer. Essa tua camisola é da época 92, 93, creio eu, quando nós conquistámos o primeiro acesso à Europa. Ou é Talvez, de sabes que 91, 92? depois Porque pode ser até. elas eram parecidas. A de 92, 93, não sei se tinha o madeirense na camisola, creio que não. Acho que é de 91, 92. Aqui dá para falar de mais uma pessoa, que é o Manuel Fernandes, que também esteve sempre muito próximo do Marítimo em todos esse percurso. Era um embaixador do Marítimo no continente, era a nossa muleta também lá, muitas vezes, mesmo também para os jogadores, às vezes que precisávamos de qualquer coisa, e o Manuel estava sempre proposto, disponível para nos ajudar. Eu não sei se esta camisola é dessa época ou da outra, porque a tua memória é melhor que a minha. Os detalhes, não é fácil os detalhes para a minha memória, mas como eu te disse, o essencial está essencialmente aqui, mas também aqui, não Claro. é? Mas os detalhes falham muitas vezes. Olha, tenho aqui mais uma, por exemplo, que não chegou a ser de jogo, não chegou a ser de jogo, mas que é assinada por, por muitos dos profissionais dessa altura, Alex, Everton, muitos, Humberto, várias assinaturas, mas depois não sei as épocas, tem aqui mais uma outra, de outra época. Tem aqui um quadro, olha, um quadro que também acabei trazendo para aqui, que não está aqui ao meu lado, mas que acabei por trazer, onde está aqui o meu bisavô, o meu avô, a minha mãe, eu e depois três dos meus quatro filhos, porque, entretanto, A linhagem do leão. exatamente, tem que se preparar o futuro. Exato. Um, João, aquele jogo contra o Sporting, fazes 2 golos. Foi um jogo fundamental para a nossa, para a nossa caminhada rumo às competições europeias. O Sporting tinha uma grande equipa, liderada pelo Bobby Robson, ainda, antes da admissão. Marcar 2 golos contra o Sporting, num jogo em que estamos a perder por 1-0, demos a volta 2-1, o Sporting empata, depois tu fazes o 3-2 e o Valide faz o quarto gol. Estava muita chuva no Caldeirão. Eu estava com o meu pai e é daqueles jogos que eu não esqueço, porque eu tinha vestígios febris e não quis saber da chuva. Eu só queria ver o jogo e vibrar com os nossos golos. 4 defesas marcaram. Exatamente, quatro 4 defesas defesas. marcar. Quatro Dois, defesas. dois golos teus, um do Humberto e um, Não, perdão, um um do do Heitor, Heitor, de o penalti, penalti, e o outro indefensável, do não Valide. E o hipótese, do quarto do Valide. Valide foi um gol fantástico, um gol espetacular e que trouxe tranquilidade, porque estava ali, estávamos a correr um risco, não é? Mas eu posso dizer, assim, eu não posso ter aqui uma falsa humildade que dizer que marcar ou não marcar é igual. Não é, obviamente que não é. É uma felicidade incrível. O Rui Vieira, na conversa que teve contigo, até deu uma descrição perfeita, que era um sucesso individual, ou um momento Sim, individual, uma memória individual. uma Ele memória falava em individual. memória Claro, isso, individual. isso é uma memória individual que vai estar comigo para sempre. Mas posso dizer, e não estou a ser um falso humilde, que as corridas que eu dava para abraçar quem marcasse um gol no grupo que nós tínhamos, Eu lembro-me. epá, eu não sei se há forma de medir a diferença. Para já, porque nesses 2 golos foram encantos, tínhamos muita gente Sim. já lá dentro da área e eu não tive tempo para correr para lá Não nenhum, tiveste porque fui tempo, logo não. errado Não ali. tiveste tempo. Pronto, fui logo errado ali. Portanto, eu não tive tempo para viver demasiados segundos a euforia daquele gol. Não é? Não teve. Mas tive esse tempo em relação a outros colegas, de Sim. correr para eles, de correr para festejar com eles. Já tenho aqui, por exemplo, uma fotografia do Alex, o Alex é que marcou.
e ele está a festejar, e eu vou atrás dele, e portanto tinha mais tempo, porque vinha de lá de trás da defesa, eu não a encontro aqui, porque vinha lá de trás da defesa, e então tinha tempo para sentir todas as emoções que tu podes imaginar, por mais uma, não sei, não se pode falar em facada, porque é uma coisa muito forte, ainda há pouco disseste que o jogo é um combate, e é verdade, é um combate, É um e combate, sim. é preciso marcar mais golos do que sofrer, que era uma máxima do Paulo Tuori, as suas equipas eram equipas de ataque, Exatamente. marcávamos mais do que sofríamos, e sofríamos muito também, sofremos como defesa também por essa estratégia que todos nós aceitamos. O Paulo teve uma atitude incrível como treinador, que hoje em dia, quando se fala em liderança, até pode ser que já seja mais habitual aqui e ali nos grandes treinadores. Naquela altura era uma coisa extremamente rara. E o Paulo juntou-se a nós, porque na altura havia algumas críticas sobre a fragilidade defensiva do projeto, da equipa do Marido, e ele sabia que uma parte da fragilidade da estrutura defensiva, que não era só apenas nem do guarda-redes, nem dos defesas, era da forma como a equipa defendia, devia-se à nossa postura ofensiva. Mas ele achava que as críticas que surgiam iam bater demasiado às pessoas que estavam no sector defensivo. Sim. Então juntou o grupo todo e propôs-se a reformular a fórmula da equipa jogar de forma a defender mais aqueles que lá estavam. E jogou de certa forma esse desafio para nós, jogou de certa forma essa decisão para nós. Tipo, vamos nos resguardar mais, vamos ganhar por 1-0, mas defender toda a gente, e assim defendemos também a honra e dos nossos guarda-redes, defesas. Ou mantemos esta postura ofensiva, assumindo que não há problema de sofrer aqui um ou outro, mas vamos fazer 3 e vamos fazer 4, porque atacamos muitos e com muita gente e com muita qualidade, com aquele trio maravilha. Nós fomos o terceiro melhor ataque da temporada 92-93. 56 gols, é uma coisa incrível. Exato. E aliás, nós acabamos por decidir entre todos que queríamos continuar com essa postura, mesmo assumindo os erros de forma individual dos gols que fôssemos sofrendo, mas mantermos aquela postura, não só com um trio de ataque fantástico, mas também com médios extremamente criativos, que se envolviam. O Vado era um gênio. O Admir, envolviam-se no processo ofensivo de tal forma que era muito difícil para o adversário estar preparado para, naquela altura, estar preparado para esse desequilíbrio que eles acabavam por criar. Claro que nas transições, que na altura nem se usava essas expressões, nas transições defensivas, obviamente que depois acabávamos por ter que sofrer, mas era um sofrimento ponderado e que já sabíamos que isso podia acontecer, e assumimos todos e fomos todos muito felizes com essa estratégia e com essa época. João, tenho uma surpresa para ti. Nós vamos assistir a um vídeo de cerca de 7 minutos, que é o resumo do Marítimo Sporting de 92-93. Acho que será bonito, porque tu marcas 2 golos, e depois, como eu falei com o Rui Vieira também ontem, e hei de falar com o Paulo Tuori sobre isto e com o Valido. O nosso último golo, parece-me ser uma jogada de gênio do Paulo Tuori, porque tu eras central, é o Valido quem sobe, eu acredito que foi premeditado. O Valido aparece na cara do guarda-redes e pela forma como... Tu ainda ontem falavas nisso, pela forma depois como o Valido foi direito ao Paulo Tuori. Porque o Alex dizia-me, por exemplo, que na meia-final contra o Porto, o Paulo Tuori garantiu-lhe que ele teria uma oportunidade. E depois de ouvir essa história por parte do Alex, e eu revejo aquelas imagens do Valido a correr em direção ao Paulo Tuori e o Paulo Tuori a apontar para o Valido, dá-me a impressão de que o Paulo Tuori disse ia acontecer e aconteceu. Não sei. Mas deixa-te dizer uma coisa, Vítor. Sabes porquê que o Paulo Tuori é para todos nós um Deus? Porque não é fácil trabalhar com um treinador vários anos. Quanto mais anos, mais difícil é para um treinador ser coerente. Às vezes os treinadores conseguem ser coerentes 3 meses, mas depois têm que dizer qualquer coisa ali que vai contra aquilo que tinha prometido e tal, que é uma das coisas que os treinadores não podem nem devem fazer. E quanto mais anos estás num projeto, mais difícil é de manter essa coerência, porque não podes, tens que andar sempre a cumprir com tudo. E o Paulo era um cumpridor, e o Paulo falava muito connosco, motivava-nos muito. Era um psicólogo para a equipa, era um amigo, era um líder, mas ele não gastava o seu discurso de forma fácil
com motivações individuais na base do talvez vá dar. Tipo, vais marcar, e tu dizia esse 3 e depois só um é que marcava e dois não. Não. Ele não arriscava essas coisas. O Paulo arriscava pouco. Ele arriscava pouco. E isso fez com que a gente, quando o visse, dizemos assim, ele acerta sempre, talvez porque fala pouco. Ele falava pouco em relação àquilo que poderia acontecer. E a gente, quando o via, tinha que acreditar, porque ele nunca ou raramente tinha falhado. Um Se nós oráculo, quase um oráculo. estivéssemos a perder, por exemplo, ao intervalo, e ele percebesse que nós íamos perder, ele não chegava ao balneário e dizia assim, vamos virar isto e tal. Não, ele não dizia isso. Porque ele depois ia ser uma palavra, um discurso de motivação que, olha, vamos lá ver. Provavelmente ele não disse vamos virar isto no Jamor em 95. Não, possivelmente não disse, eu não me lembro do pormenor, mas ele disse em alguns jogos. Em alguns jogos ele chegou ao intervalo e ele diz, nós vamos virar isto e vamos fazer assim. E acontecia, mas ele não dizia sempre. Era esperto a gerir o seu discurso. E por isso fui conseguindo os seguidores que hoje tem dentro deste projeto do Marito, são todos, portanto, porque nós acreditávamos piamente. Ele não era muito dessa, pode ter dito ao Alex, por exemplo, tu estás a referenciar aí, que ele disse ao Alex, vais ter uma oportunidade. Ele não disse vais marcar. Ele não arriscava sim, não disse que vais marcar. Não claro, ele não vais ter uma oportunidade. Porque ele queria continuar a ser coerente, a ser verdadeiro, a ser uma referência quando falasse connosco. E ele pode não ter dito isso ao Valente, vais fazer isto, mas ele dava liberdade a todos. Ele dava liberdade a todos para alguns movimentos, desde que fosse compensados por outros. Nós tínhamos que manter um equilíbrio, os nossos treinos também passavam por isso. E eventualmente, aquela corrida do Valente tem a ver com uma outra coisa, que é um momento de grande felicidade, estávamos debaixo de pressão, com um gol de diferença. 3-2. 3-2, e aquilo é o libertar de pressão, e eu quero festejar como um símbolo, eu quero festejar com a pessoa que eu mais adoro neste grupo que está aqui dentro, e a pessoa que eu mais adoro é o treinador. E fui direto ao treinador, aliás, nós fomos todos logo de seguida, porque era uma referência, o nosso banco, os colegas que estão no banco, que não entraram ou que não jogaram por qualquer motivo, eram para nós também irmãos, pá, e nós juntávamos todos para festejar, não tanto por essa questão, talvez, do compromisso que fez a jogada combinada, mas porque naquele momento é contigo que é que é festejar, porque és tu que estás aí no banco a sofrer e és tu que me dás confiança para eu ir lá à frente fazer isto, estás a saber, eventualmente por isso. Mas podem falhar algum detalhe e o Paulo tenha feito essa estratégia. Vamos esclarecer com o Paulo e com o Valide. Vamos assistir a este vídeo, João, é também uma homenagem a ti e essa época gloriosa que nos levou à Europa. Eu vou levantar-me e vou pôr o vídeo. Ok, vamos lá. Canhão.
2 minutos, o azar bateu à porta do Sporting. Sérgio lesionou-se num choque com José Pedro e Bobby Robson foi obrigado a fazer a primeira substituição da partida, entrando Ivkovic para a baliza sportingista. Um choque acidental de Sérgio com José Pedro, depois o regresso do guarda-redes croata à baliza do Sporting. Já em período de descontos, Fortunato Azevedo confirmou que esteve melhor tecnicamente do que o plano disciplinar. Uma entrada de baliza sobre Balakov, o vencedor a ter um cartão vermelho direto, acabou por passar sem qualquer sanção ao jogador do Marítimo. Até ao intervalo assistiu-se a alguns bons ataques da equipa da casa, com Ivkovic a mostrar-se atento entre os postes. Ao intervalo, o Sporting ganhava por 1-0 e adivinhava-se que Paulo Alcori teria de mudar alguma coisa para dar a volta ao resultado. E a verdade é que o Marítimo mostrou bem cedo que queria ganhar o jogo para se manter na corrida para um lugar na Europa. Os centrais do Sporting começavam também a mostrar muita insegurança, sobretudo nos pontapés de campo. Na frente, Cadete continuava muito só, a tentar resolver com iniciativas individuais aquilo que a equipa não estava a conseguir. Aos 9 minutos, o Marítimo chegou à igualdade. Agora, João. Agora. A pequena área a cabecear para o golo, perante um Cadete a reagir tarde demais e um Ivkovic que Já ferveu o caldeirão. numa zona do terreno onde devia impor a sua autoridade. A resposta do Sporting voltava a ser insípida e Everton, mais seguro e melhor apoiado pelos seus centrais, vai resolvendo as coisas sem grandes sustos. Os pontapés de campo contra o Sporting ia-se criando a sensação de que o Marítimo podia de facto dar a volta ao resultado. Aos 5 minutos depois de Ivkovic ter estado muito bem numa primeira situação, João Luís voltou a marcar. Jorge Andrade acorreu ao segundo posto e serviu o capitão malheirense, novo livre de marcação em terrenos proibidos. Era o alívio para o treinador do Marítimo, Paulo Autuori, mas para Bobby Robson, a partir por 2-1, houve necessidade de mudar alguma coisa e aí foi a entrada do avançado Juskoviak para o lugar no central, Pedro Barney. Cadete, aos 75 minutos, repôs a igualdade depois de uma boa jogada do Balakov, que mais uma vez mostrou que, mesmo sem estar em grande forma, é de facto a joia da coroa de Alvalade. Um bom golo de Cadete, depois de uma intervenção atenta de Everton, que nada pôde fazer perante a recarga do capitão sportingista. Nos passados apenas 2 minutos, Fortunato Azevedo assinalou a marca da grande penalidade, castigaram um derrubo de Carlos Jorge a Edmilson. Uma decisão do árbitro de Braga, muito contestada pelos jogadores do Sporting, uma situação que as imagens não esclarecem de todo, com os dois jogadores envolvidos numa disputa corpo a corpo, um brasileiro a cair na grande área do Sporting, ficando a impressão de que, de facto, Carlos Jorge o derrubou com o seu braço direito. Na conversão da falta, Heitor atirou forte e colocado, sem dar qualquer hipótese ao guarda-redes Ivkovic. Um remate muito forte de Heitor, sem qualquer possibilidade para o croata. O Marítimo voltava a estar em vantagem no marcador e obrigava o Sporting a ir para a frente, tentar o golo nos cerca de 10 minutos que faltavam para terminar o jogo. Com o Juskoviak sem ritmo, Cadete bem se esforçou, mas ingloriamente. E já quase 2 minutos para além dos 90, o Marítimo fez o quarto golo, um contra-ataque muito bem Está o organizado. momento. O Alves a segurar os centrais do Sporting e a criar espaço para a entrada de Valide sobre a direita, completamente isolado perante Ivkovic, não desperdiçou a oportunidade. Era a grande festa do Marítimo e do seu treinador. Muito satisfeito com o resultado e a exibição dos seus homens e surpreendido com a fraca prestação do Sporting. Aqui está. Fantástico hoje. Bom recordar. Espetáculo, espetáculo. Sabes 2 que golos teus. aí reparei reparei, já sabia disso, não é? Mas lembrou-me agora também a lesão, pá, Do Sérgio. do Sérgio, com quem curiosamente, passados tantos anos, trabalhei, não é? Na Lituânia tive há 2 épocas atrás como colega
como treinador dos guarda-redes, e fartamos de brincar. Eu dizia sempre que ele que inventou aquela lesão para sair, porque sabia que Tinha medo. nós íamos virar o resultado e tal, não sei o quê, mas realmente foi uma lesão com o Zé Pedro, que é um grande amigo, que eles são grandes Sim. amigos. E uma Sim, é lesão que totalmente lhe veio, involuntário, é um choque involuntário. involuntária, completamente, mas com alguma gravidade e que o afastou da titularidade, Sim, porque ele estava a ganhar a titularidade nesse jogo, o como Ivkovic, aconteceu sim. algumas vezes no Sporting, não é? E essa era uma das vezes que ele estava a ganhar a titularidade. Mas foi realmente um jogo fantástico, aquela última jogada do Pavinha, É brilhante, é brilhante. do Toque de tacão do Edmilson, bola para o Paiva retém a bola, o Paulo Alves fica fora de jogo, prende o central e aparece o Valide. É incrível. Ainda hoje em dia isso seria uma jogada fantástica, sabes? Sim, Fantástica. sim, sim, sim. Espetacular. Hei Espetacular de, mesmo. hei de, hei de perguntar ao Valide e ao Paulo Atuari sobre E o essa jogada Paulo, em particular. Em exato. particular. João, tu sais do Marítimo, a tua última época no Marítimo é em 95, 96. Nessa altura fazes 6 jogos. Nas temporadas anteriores já tinhas 93, 94 e 94, 95, já não tinhas a mesma preponderância no 11. Em 93, 94 fazes 7 jogos, em 94, 95 fazes 14. Mas antes, 90, 91, 29 jogos, 91, 92, 25 jogos, e esta época, 92, 93, a época da consagração europeia, 30 jogos. O que é que se passou? Bem, também claro que também, depois às vezes são opções, mas há aí algumas situações que justificam também, de certa forma, para além da grande qualidade dos centrais que o Marítimo sempre teve nos seus Sim, plantéis, desde sim, sempre, antes do meu tempo e depois no meu tempo, os centrais que chegavam eram de grande qualidade. Para sim. mim, apanhar Palmadeira, centrais, Paulo Madeira é Paulo fantástico. Há muitas Duarte. pessoas a nível nacional que dizem, mas o Paulo não sempre pôs ali no Benfica ou aqui, como devia ser. Não sei, o Paulo era de uma qualidade incrível. Adorei jogar com o Paulo. O Wilson Gotardo, O Gotardo. eh, fantástico, Tu incrível. fizeste dupla com o Gotardo na estreia europeia. Exatamente. O Valide era campeão do mundo, o Sim, Madeira também, o Paulo Duarte, centrais muito bons, para além do eterno Carlos Jorge, sempre que fizemos sim, dupla. claro, claro. E o Jorge Costa. Jorge Costa, antes disso, Oliveira, Uhum. sempre tivemos centrais muito bons, mas há uma questão que é também a questão da minha lesão. Portanto, eu fui Sim, operado à coluna, portanto, tive uma paragem muito longa, muito longa. No ano anterior teve não chegou a ser total, mas teve uma ruptura parcial de ligamento, que também me fez parar, mas a questão a operação à coluna foi aquela que me fez parar mais tempo e que eu ainda acabei de jogar. Portanto, eu pensava que já não ia conseguir mais jogar, mas foi na época a minha última época foi a época do Raul Láguas, uhum. o Raul Láguas, 95, que 96. inclusivamente tive para sair no início dessa época e acabei por ficar. Eh, Depois, entretanto, surgiu o problema das costas, não joguei desde a pré-temporada que tive com esse problema, fui operado talvez perto do final do ano e depois ainda consegui recuperar para jogar os últimos jogos na época do Raul Águas, onde terminou o Rui Vieira, Uhum. E eu consegui ainda terminar essa época e depois saí no ano seguinte. Não sei, no final Sim. ainda fomos à Tailândia, no final Uhum. dessa época fomos à Sim, Tailândia, já com o novo treinador, o Marinho Pérez. exato. Jogaram Já contra o Bahrein, se bem me lembro. jogamos Lembro-me disso. contra a seleção lá da Tailândia, ou acho que Sim, era uma equipa lá, uma seleção tailandesa, não sei se era exatamente de, 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 de um conselho ou nacional, já não me lembro, um torneio de final da época, sim. e uma equipa também jugoslava, parece. E acabamos por ganhar esse torneio, ganhamos esse Sim, torneio, e foi os meus despedida. últimos passos, com a camisola, a braçadeira, o troféu, fui buscar o troféu tenho para aí a fotografia disso também, aí buscar o troféu à tribuna lá Uhum. na Tailândia, e foram as minhas últimas ações, não recordações são muitas, Enquanto jogador, mais enquanto tarde. jogador do Marítimo, exatamente. Bom recordar, João. Muito João, bom.
Eu queria agradecer-te muito por novamente, por esta conversa. Teríamos pano para mangas, muito, muito mais para discutir ou dialogar. Amanhã eu vou falar com o Pontapé Canhão, o Heitor, Grande Heitor. às 19 horas da Madeira. Depois, no sábado, será com aquele que é talvez o melhor guarda-redes da história do Marítimo, o Everton. O Everton. Perdão, no sábado será com o Paulo Autuori. Ah, ok, muito bem, muito bem. E Vais ter casas cheias, vais ter casa cheia Vamos lá ver. com essa lista de convidados, vais ter casa cheia. E estavas a falar do Everton e usando outra vez aquela expressão do Riviera das memórias individuais. Eu penso que de todo o nosso grupo é aquele que deve ter mais memórias individuais fantásticas. Aquele homem Sim. muito preponderante em tantos momentos, Sim. lembras? Sem Meia dúvida. final da taça com o Porto. Tu um dia destes escreveste para aí qualquer coisa que era Sporting 2, Everton 0. Porque é mesmo, Foi a manchete do diário no dia seguinte. Porque por ele era 0 e nós fomos à final da taça muito por ele. E ele tem memórias particulares, individuais, muito fortes. É o que tem mais. O outro talvez que tenha logo a seguir quase ao mesmo nível é o Alex, que é o melhor marcador do Marítimo de todos os tempos, penso que ainda é meu colega no projeto da Escola de Futebol da Madeira. Certo, mas esses dois, toda a gente tem memórias individuais, mas esses dois são os grandes campeões. Tens aí um grupo excelente de malta para todos te acompanharem, e eu vou-te acompanhar também, não só para ouvir essa malta que tem o privilégio de pertencer a um grupo com o qual conversamos diariamente, mas vou ter o privilégio de os ver aí a falar contigo, tu a puxares por eles, a recordar coisas interessantes, e depois vou continuar a te acompanhar também, porque vou terminar da forma que comecei, dando parabéns por essa tua iniciativa. Obrigado, João. Continuo a expor as tuas ideias, aquilo que tu pensas, e a defender o amor a essa causa. São modelos diferentes. É uma causa. As cores são as mesmas. E continuas também, porque estás fora, que continuas a ser também de certeza que és um embaixador do Marítimo, porque isso acontece comigo. Eu, quando estou no estrangeiro, acabo por convencer as pessoas que estão ao lado de que alguns nem sequer sabem, alguns países nem sequer sabiam que Portugal existia, de alguns países outros nem sabem da Madeira e já ficam a conhecer o Marítimo. Portanto, primeiro começam a conhecer o Marítimo e depois logo a seguir começam a perceber a Madeira. É verdade. Também o Ronaldo acabou por pôr a Madeira Exato. em todos os aspectos no mapa do mundo, e alguns depois só percebem que Portugal vem a seguir. Portanto, é um dos meus prazeres. Obrigado, João. É um dos meus prazeres. Eu gosto de ser estrangeiro também por isso, porque vivi no Brasil, em Itália e agora na Roménia, e sempre revelei o meu amor pelo Marítimo e sempre revelei o que é o Marítimo. Sempre tive sempre a intenção de demonstrar que o Marítimo é muito mais do que um clube de futebol. É um clube, uma instituição que representa um povo e falta inevitavelmente da nossa história enquanto povo, e dessa ligação umbilical entre o Marítimo e a nossa terra e o nosso povo. Portanto, obrigado pelas tuas palavras. Somos os dois maritimistas indefectíveis. Eu não tive a possibilidade de jogar no Caldeirão, mas tive o privilégio de te ver jogar no Caldeirão. Nós vivemos eu o mesmo muitos sonho. destes, sim, sem dúvida. Sabes, nós vivemos os mesmos sonhos de duas perspectivas diferentes. Eu de um lado e tu do outro, mas o sonho era o mesmo. Bom, parte desse sonho eu cumpri, porque eu joguei nas camadas jovens até aos 18 anos e até nos treinos eu emocionava-me. As meias, os calções, o ritual de ir buscar o cesto foi sempre um prazer, foi sempre quase místico, vestir aquela camisola mesmo no treino. E das poucas vezes em que capitaneei a equipa, não foram muitas vezes, mas das poucas vezes, lembro-me de ver o meu pai orgulhoso a olhar para mim quando nós entrávamos em corrida, e aí eu sentia-me omnipotente. Com a camisola do Marítimo e com a abraçadeira de capitão, sentia-me omnipotente. E não era o Caldeirão. Nunca vai te esquecer. Jamais. João, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo homem que és. Obrigado pelo jogador que foste, pelo capitão que foste. E espero que em breve possamos falar pessoalmente na Madeira.
Exatamente. Um abraço, parabéns e um abraço para todos. Pá. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado em nome de todos os maritimistas. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.